Então, tem outra Luciana aqui, mas não sei se ela está escutando, não. Luciana, vou esperar o pessoal se pronunciar. Você conseguiu abrir o material que eu anexei? Não, eu estou com uma confusão aqui, porque eu estava fazendo num computador, no fim agora eu estou fazendo em outro que não consegui, meu marido sumiu e eu não consigo fazer. Está trabalhando, eu não consigo, dependo da ajuda dele para essas coisas. Mas eu vou procurar aqui em outro computador. Você anexou o material? Eu anexei o material agora há pouco e o arquivo chama Segunda Web Conference 2013 História PDF. Vamos ver se eu acho. Ainda não. Tem mais alguém que está ouvindo a gente para a gente começar? A Rosina está online, Luciana Santos, Lilian está ausente, Josiane. Tem mais alguém que quer falar com a gente? Dá bom dia? O pessoal ouve e fica com vergonha de falar, né? Não faz mal, então. Pessoal, é o seguinte, eu vou iniciar a sessão, oficialmente, a nossa segunda Web Conference de 2013-1. E um dos motivos que a gente está fazendo essa Web Conference é porque a gente já está na reta final do curso. Vocês perceberam, falta pouquíssimo para vocês terminarem. Algumas pessoas já entraram em contato conosco, a respeito da finalização das atividades, e nós temos um cronograma, né? Não fiquem em dúvida em relação à elaboração das atividades, à entrega das atividades, porque o cronograma, principalmente tem um mais detalhadinho só com datas, é só vocês acharem no nosso ambiente virtual, e esse cronograma diz exatamente quais são as datas das entregas, os deadlines, né? Eu acredito que vocês estejam fazendo a atividade dissertativa, muita gente tem inscrito, o prazo de entrega é dia 9 de maio. E também tem uma coisa importante, algumas pessoas não conseguem abrir o arquivo já foi anexado algumas vezes, de todas as formas, eu consigo abri-los normalmente, então muitas vezes eu não sei quando vocês não estão vendo esse arquivo. Eu tenho anexado para todo mundo que precisa por mensagem, então se alguém eventualmente não conseguiu abrir o arquivo, ele está pela web, ele está pelo nosso ambiente de diversas formas. Eu acredito que uma delas você vai conseguir abrir o arquivo. Mais alguém quer falar comigo? Quem mais eu tenho aqui? Luciana? Sim, na outra Luciana? Você é a Luciana Santos Barbosa? Não, eu sou Gomes Bosquina, Por que será que o pessoal não consegue falar com a gente? Eu não consigo ouvir. Alguém quer levantar a mão? Não, não estou ausente não, estou aqui. Alguém quer falar comigo? Deixa eu ver. Sim. Tenho 3 pessoas. Rosina, você quer falar comigo? Deixa eu ver, tem alguém falando comigo. Espera só um minutinho, olha. Bom dia, Rosina. Professora Graziela, estou te escutando, eu já consegui abrir o arquivo, eu tenho dificuldade em realizar atividade dissertativa, nunca fiz uma resenha crítica, fiz todas as atividades objetivas. Rosina, assim como você, como a maioria das pessoas tem dificuldade da atividade, na realidade, a minha intenção não é colocar uma atividade impossível para vocês fazerem, vocês sabem disso. A minha intenção é colocar uma atividade que seja desafiadora, isso sim, não tenho dúvida, mas que acrescente, que faça com que você cresça, né, nessa atividade que você está fazendo. Veja só, uma resenha crítica é um trabalho que você vai fazer e entregar. Eu pedi de 2 a 3 laudas, muita gente ficou em dúvida sobre o que era lauda, são páginas de até 1.200 caracteres. E é importante dizer que essa resenha, ela tenta, né, essa atividade, ela tenta desenvolver no aluno a capacidade de leitura, interpretação e crítica do que o autor está falando.
né? Então, na realidade, ele é um processo que ele é feito por partes. Se você realmente achar que é impossível, que nunca fez e ficar desesperado, realmente não vai conseguir. Então, assim, primeira parte, importantíssima da resenha, e óbvia, leitura minuciosa do texto. Leia, anote tudo, as ideias principais do autor. Ele trabalha alguns conceitos muito importantes. Teve um pessoal que me escreveu ontem, eu estava respondendo, estava fazendo uma resposta antes de entrar na aula e sem querer a resposta deletou. E eu ainda hoje preciso dar continuidade e falar para vocês que a primeira parte importante dessa atividade é a leitura minuciosa. Faça apontamento, ele fala alguns conceitos. Normalmente o autor, como o Dr. Piano Bezerra de Menezes, ele é um professor teórico, então ele coloca conceitos. Entenda os conceitos que ele está trabalhando. Ele fala de diversos para entrar no turismo cultural. Ele fala o que é cultura, quais são os usos da cultura, a utilização. Tem alguém que levantou a mão, quer falar comigo? Espera aí que eu vou terminar de falar e já chamo, tá? Ele fala os diversos usos da cultura e, inclusive, até, o que a gente pode chegar aos dias atuais, a utilização até para o turismo, como essa cultura como um ícone, muitas vezes, né? É um chamariz, uma jogada de marketing, tem muito autor que discute isso, o nosso patrimônio virou, o professor Ayrton Kavanagh também conseguiu fazer essa discussão na nossa última aula. Então, está tudo interligado. Para qualquer um de nós que esteja na área de hospitalidade, seja no hotelaria, no turismo, em eventos, em gastronomia, esse assunto ele é pertinente, porque de qualquer maneira eu vou ter manifestações culturais dentro dessas quatro cursos dentro da área de hospitalidade. E é importante também dizer que a partir do momento que você fez uma leitura, que você fez o apontamento e viu quais são os conceitos que o autor levantou, você já tem 80% do seu trabalho feito. Os outros 20%, não menos importantes, é que você escreva o que você ouviu do autor falando e criticando, sim. E nem sempre críticas são negativas, você pode falar a respeito do que você concorda que o autor trabalhou e do que você não concorda do que o autor trabalhou. Sabe por quê, inclusive, Rosina e os demais que estão me ouvindo? Porque a gente tem a tendência de achar que quando alguém escreve, tudo que está ali é 100% certo e quando ele falou, está falado. Tem gente que faz isso com a própria internet. E eu pergunto, mas aonde você viu esse conteúdo? Eu li na internet. E se está na internet, está certo. Bom, mas veja só, que engraçado. A internet é uma mulher mentirosa, como eu costumo dizer. E a gente precisa pegar as referências, os autores que trabalham os conceitos e os conteúdos. Então, gente, essa resenha crítica nada mais é que um trabalho muito importante e até de entendimento do docente, do discente, na realidade, do docente para o discente, em que ele desenvolve algumas habilidades, dentre elas a leitura, a síntese e a crítica desse conteúdo. Isso vai resultar no trabalho que vocês estão fazendo para mim. Então, a dificuldade, eu sei muitas vezes, está na própria leitura do texto e não no desenvolvimento da atividade. Alguém quer me fazer mais alguma pergunta? Eu não ouço mais ninguém. Alguém quer falar comigo? Não, eu estou, Luciana. Eu não sei se é porque... A dificuldade maior que eu tive com relação é entender o texto mesmo. É um texto bastante complexo. Para mim foi bastante complexo. Não conseguia entender. Quer dizer, a intenção geral você entende, mas eu não sei porque é tão minucioso em detalhes difíceis de entender. A minha dificuldade foi isso. Não sei se é porque também eu estou tendo muita dificuldade, porque há muito tempo eu estou longe, a minha conversa em português é com vocês, com minha família e tal, então eu estou meio longe da língua, estou mais longe ainda dessa linguagem acadêmica
Então, para mim é muito mais difícil. Não leio muito em português, que é pior ainda, né? Mas essa foi a minha dificuldade. Fiz, mas ainda estou revisando bastante, porque não estou acreditando que está muito certo, não. Na realidade, Luciana, eu não sei porque eu não estou conseguindo ouvir os demais, talvez tenha alguma opção que eu possa colocar para os outros alunos falarem comigo, ou eles não estão tentando falar. Parece que eu não consigo entender às vezes algum momento aqui. Ninguém levantou a mão até agora para mim. Bom, mas de qualquer maneira, Luciana, eu acho que esse é o maior desafio da maior parte dos alunos hoje, atualmente. A gente vai perdendo com o tempo, conforme as exigências não são tão grandes, da habilidade de ler um texto inteiro, de um autor que sentou lá e escreveu, qualquer que seja. A gente está acostumado hoje a ler notícias de internet, então muitas vezes você lê a chamada da notícia, às vezes nem entra para terminar de ler, então você fica sabendo do mundo por 2 linhas, né? E eu acredito que nós tenhamos hoje, né, que enaltecer e tentar cada vez mais continuar desenvolvendo no aluno essa capacidade de ler e criticar. E eu vou repetir por quê. Porque a maioria dos autores que a gente lê, muitos deles trazem informações valiosíssimas, mas muitos deles trazem informações que a gente precisa discutir. Não como uma verdade absoluta. Ele falou, está falado e não existe uma possibilidade de haver outra interpretação. Né? Não. A resenha crítica é para isso, para você saber que não existe uma verdade absoluta, mas que se o autor está falando, ele precisa comprovar que ele está falando. Então, de que jeito que ele comprova? Ele traz argumento, ele traz conceito, ele fala de outros autores, ele fala da sua vivência, ele fala da sua experiência. É assim que o autor ganha notoriedade, que ele ganha credibilidade quando ele está falando. A gente vê muita crítica por aí a respeito de algumas revistas, não vou entrar no mérito de nenhuma delas, em que na linguagem jornalística se inventa muita coisa, se fala muita coisa sem comprovação. No meio acadêmico não. A pessoa só tem credibilidade quando ela comprova aquilo que ela está falando. Eu vou aproveitar e pedir uma ajuda, porque o nosso tutor Douglas acabou de entrar e eu acabei de ver. Douglas, se você estiver me ouvindo, eu queria saber se você consegue falar para mim por que eu não consigo falar com ninguém além da Luciana. Será que o pessoal não está tentando falar comigo ou eu não estou conseguindo ouvir? Pessoal, vocês estão me ouvindo? Escrevam para mim, faz favor. Eu acredito que cada um tem que ligar seu próprio microfone. Porque eu já liberei o áudio para todo mundo. Deixa eu ver se alguém me escreve, Rosina. Às vezes o pessoal não quer falar mesmo, só quer ouvir. Normal. Bom, de qualquer maneira então, Rosina, eu te ajudei ou você quer ainda falar um pouquinho mais sobre essa atividade? Olha, às vezes o texto, quando você lê a primeira vez, você fala, não entendi nada. Eu mesma tenho alguns textos que eu tenho que ler várias vezes, o texto do Dr. Upiano também, grifando, riscando, levantando os conceitos, mas no final das contas a conclusão a respeito desse texto dele é muito gloriosa. Eu acho que você vai chegar nesse ponto. Bom, eu posso mudar de assunto, Luciana, você que está me ouvindo e o restante está aí online? Pode. Tá. Vamos lá. Eu queria mostrar para vocês o seguinte. Eu fiz um materialzinho que está anexo aqui o Black, que é sobre a segunda web conference. E eu fiquei pensando, caramba, o que eu vou falar para os meninos, bem na semana que eles estão quase finalizando, de 16 de maio é o prazo de entrega das atividades, eles estão fazendo outras disciplinas, eles estão fazendo a atividade dissertativa. Eu queria saber o que acontece, o que vocês querem saber nesses últimos dias. Então, na realidade, eu fiz um apanhado dos conceitos mais importantes das unidades que a gente trabalhou. Foram vistos vários conceitos de diversos autores, que na ocasião eu, o professor Maranhão e depois o professor Ayrton Cavenaghi, pudemos trabalhar dentro da disciplina. Na unidade 5 a gente fala da Revolução Industrial na Europa. A Revolução Industrial na Europa realmente foi definitivamente um momento importante até de ruptura
ruptura e de transformação estrutural em toda a sociedade, nos meios de produção, nos meios de fabricação da sobrevivência humana, a vida, o cotidiano, as cidades, quer dizer, o mundo rural deixa de ser o personagem principal e as cidades é que vão ser realmente os lugares onde as pessoas trabalham, ganham seu dinheiro, mas obviamente que se de repente eu tenho essa ruptura, obviamente a vida, os costumes, a alimentação dessas populações vai se transformar radicalmente, né? A gente falou também, e foi uma discussão que aconteceu, aproveitei e conversei com muita gente sobre a história do restaurante e o espaço social burguês. E essa história deu o que falar, né? O restaurante e o espaço social burguês, por quê? Porque a gente falou da criação do restaurante moderno na França, lá para 1765, 66, com o Boulanger. Na realidade, a gente não contemplou isso no conteúdo, mas essa é uma referência muito boa. Tem um livro chamado, deixa eu ver se eu acho aqui fácil para vocês, ele chama A Invenção do Restaurante, da Rebecca Spang. Deixa eu mostrar para ver se vocês conseguem ver. Esse livro aqui é incrível, da editora Record. É um livro de uma leitura realmente densa, inclusive, não tão fácil assim, mas quem disse que tudo na vida da gente tem que ser fácil, mas a Rebecca Spang fala muito sobre Paris e a moderna cultura gastronômica, para falar do restaurante e do espaço social burguês, né, que é um lugar frequentado pela elite. Esse espaço social ele era muito importante, mas ele não era popular, ele era um lugar em que as pessoas iam realmente se tivessem muito dinheiro. Essa criação, essa invenção, esse modelo de negócio, o Brillat Savarin dizia assim: o homem que criou o restaurante é um profundo conhecedor da natureza humana, porque ele criou um lugar bacana, e Brillat Savarin era burguês, ele criou um lugar que as pessoas podiam gastar o seu dinheiro, comer bem, serem bem tratadas, com serviço bom, com a mesa, com uma toalha, com garçom, e esse é um modelo que faz muito sucesso na Europa, o restaurante burguês. Tudo bem até aqui? Então tá bom. Mais adiante a gente falou da industrialização e da comida fora de casa. E também teve uma discussão boa sobre os processos de apretização e pasteurização. Vejam só, o aper foi um conceito. Foi? Você lembra disso, Luciana? Lembro. Qual foi a dúvida? Foi se quem era que realmente fez, que desenvolveu a pasteurização, se foi o Pasteur ou se foi o anterior. Então, olha lá, o Aper, que também era francês, parece que a França era a bola da vez na época, né? O Aper, ele não tinha nenhuma explicação científica, diferentemente do Pasteur. O Aper, o que ele fez? Ele desenvolveu uma técnica em que ele colocava legumes e frutas dentro das latas, fechava e fazia um processo de esterilização, que é o que a gente chama até hoje de apertização. É uma técnica que a gente usa para fazer conservas, para fazer compostas, que ferve. Hoje a gente faz de vidro, né? Ferve o vidro e aí deixa esfriar e tudo mais. A Pé já fazia isso, só que ele não explicava, porque ele não tinha nenhuma comprovação científica. Quando Pasteur foi criar sua técnica, ele já tem um microscópio. Isso faz parte da segunda revolução industrial. O homem e a ciência trabalhando juntos. Na primeira revolução industrial, o homem vai substituir a manufatura pela maquinofatura. Ele começa a trabalhar não só com as mãos, mas com a máquina a vapor. Na segunda revolução, o homem já tem a ciência ao seu lado. Então, Pasteur explica por que tem micro-organismos, por que eles estragam, por que o alimento estraga. Essa técnica não é mais empírica, como a do Aper. Ela realmente é revolucionária, porque ela faz com que a indústria dê um boom. Então, eu não faço simplesmente porque eu acho que eu devo
devo fazer, eu explico por que eu faço. Foi o que o Pasteur fez. Então, por isso que a técnica hoje chama pasteurização. Para o leite, é uma das técnicas mais revolucionárias, porque eu acredito que muita gente não beba leite fresco. É impossível a gente aqui, pelo menos eu em São Paulo, tomar leite fresco, né? A não ser que você vá na padaria, compre de saquinho e tudo mais, mas quando você quer ter em casa, você tem uma caixinha de leite pasteurizado, né? Então a indústria, ela mudou muito com essas técnicas. Tudo bem, Luciana? Tudo. Tá? Estou perguntando para você, porque você é a única pessoa que eu estou conseguindo ouvir. Então, olha lá. O pessoal também não está me escrevendo, reclamando porque não está falando comigo, então eu acho que o pessoal só está me ouvindo mesmo, não tem problema. Deixa eu ver, Rosina. Deixa eu ver se tem mais alguém para falar comigo. Aqui, ó. Ah, agora eu achei o pessoal falando comigo, peraí. Jucia, bom dia, não consigo falar, professora, também estou tendo dificuldades na atividade dissertativa. Oi, bom dia, professora, eu consigo te ver e ouvir, mas parece que você não me ouve. Já fiz a resenha crítica, tive um pouquinho de dificuldade para abrir o arquivo no início, mas está tudo ok. As objetivas também estão feitas. Tabata, sim, oi, sim, te ouço, vou checar, professora. Ah, Douglas, está checando porque que o pessoal não está me ouvindo. Rosina me escreveu. Bárbara, Luciana, Pasteur. Rosina, vocês não estão fazendo resumo, tá? Vocês estão fazendo resenha, é diferente. Deixa eu só voltar no que a Rosina me perguntou. Rosina, não é resumo, tá? O resumo do texto tem que ser feito com as palavras do autor. Não, na realidade foi o que eu expliquei. Eu acho que eu já expliquei isso para vocês. A resenha tem que ser feita com a sua interpretação e crítica com as palavras do autor, mas as palavras são suas. Você lê as palavras do autor e usa as suas, tá? O pessoal está me escrevendo aqui, está me ouvindo, tudo bem. A Luciana Santos perguntou, o Pasteur aprimorou a técnica de pasteurização, a técnica de juntamento de consciência? Não, o Pasteur criou a técnica de pasteurização. A partir do momento que o homem tem o microscópio, que ele consegue enxergar micro-organismos, bactérias, vírus, existe uma revolução. Na história da humanidade, grande parte dos conhecimentos foi desenvolvido por intuição mesmo, né? E as explicações científicas muitas vezes foram acontecendo ao longo do tempo. Agora, o Pasteur foi o cara que revolucionou a ciência nesse sentido. Bom, se alguém ainda tiver pergunta, pode continuar fazendo. Na unidade 5 a gente também falou do café no Brasil e em São Paulo e as transformações das cidades. Eu acho que esse é um dos pontos mais importantes quando a gente fala da cidade de São Paulo. Não que a história da cidade de São Paulo não tenha tido importância antes disso tudo, né, pessoal? Tá bom, Rosina, ok. Sobre São Paulo, então, e a transformação da cidade, a gente sabe que São Paulo foi uma cidade que sempre teve diversas características, a atividade tropeira foi muito importante para a economia da cidade, né, da vila que vira cidade, mas foi o café que trouxe realmente esse capital, esse desenvolvimento econômico e fez com que São Paulo fosse essa cidade que a gente conhece hoje, essa megalópole tão rica, tão interessante que as pessoas vêm aqui para trabalhar e ainda acham, e podem estar certas ou não, que elas vêm aqui para trabalhar, para ganhar dinheiro. Essa ideia do Eldorado paulistano foi desenvolvida com o dinheiro do café. Né? E a cidade, ela se transformou definitivamente, né? A partir de 1867, eles inauguraram a ferrovia, que fez com que o escoamento desse café acontecesse muito, mas muito mais rápido. E aí eu não preciso dizer que a acumulação de dinheiro, que o investimento em cima da produção cafeira, inclusive da oligarquia cafeira, que vai ser dona do poder, da política do café com leite em São Paulo, essa elite sim vai exigir que São Paulo seja modificado.
É por isso, então, que acontecem grandes transformações na cidade. Eu não quero morar numa cidade pobre, já que eu tenho tanto dinheiro. Era o que a elite pensava. Então, eles começaram a fugir de todos os estigmas antigos que a cidade de Taipa, de Pilão, como era conhecida, e depois também como Burgo dos Estudantes, por causa da inauguração do Largo da Escola de Direito do Largo São Francisco. Então, a substituição dessas construções de Taipa e a busca de uma nova identidade para a cidade. Eles começaram a mudar a Taipa por tijolo de barro cozido, arquitetura neoclássica, né? Aquela história da construção do mercado municipal, do teatro municipal, de outras edificações que até hoje a gente pode contemplar aqui na cidade. Tudo isso realmente mudou. A cidade foi remodelada, as ruas foram reorganizadas, e aí esse processo de urbanização se intensificou. Então, a gente diz assim, os patrimônios edificados foram o espaço da nova elite. Assim como na França, a elite elegeu o restaurante como um espaço social, São Paulo também vai ter restaurantes que vão fazer com que esse espaço social seja ampliado e a elite vai poder frequentar. Assim também aconteceu no Rio de Janeiro, com a Belle Époque em São Paulo e no Rio de Janeiro, uma cópia da Belle Époque francesa. As pessoas bacanas saem nas ruas, se divertem, comem, bem, são vistas, né? E os restaurantes em São Paulo também fazem o maior sucesso. Tudo bem até aqui? Deixa eu ver se alguém tem pergunta para mim. Vamos lá, então. Vou subir que tem alguém me perguntando. Então, o desenvolvimento de São Paulo deve ser a construção das ferrovias e a expansão do café. Falando de gastronomia, a cidade ganhou o prêmio devido à diversidade gastronômica, vinda dos imigrantes e principalmente da influência parisiense e lusitana. Luciana, o que você me pergunta é o seguinte. Paris, né, a França, influenciou a cidade, não necessariamente pela presença francesa na cidade, mas pela ideia de que ser francês era bacana. Diferentemente da presença portuguesa, italiana, alemã, que são imigrantes que estão aqui em São Paulo, trabalhando no café, sendo a substituição do trabalho escravo, do trabalho negro, a presença, entre aspas, francesa e a presença, entre aspas, também, ela se dá muito mais também pela admiração e pelo mimetismo dessa elite que vai visitar a França e que acha tudo muito bacana, e alguns restaurantes, mesmo que não fossem de comida francesa, também utilizavam cardápios com nomes franceses. Então, a admiração que a França sempre causou em pessoas de tudo quanto é lugar do mundo, fez com que nós pudéssemos copiar, diferentemente do italiano que veio aqui, que trouxe o macarrão, que trouxe o molho de tomate, do alemão que trouxe a salsicha, e de todos esses imigrantes que tiveram aqui, assim como atualmente, nos últimos séculos. Aliás, no último século, os japoneses também chegaram aqui em São Paulo e trouxeram a sua comida, por isso que é tão diversificada aqui, como sushi, sashimi, udon, lamen, tudo isso faz muito sucesso, mas é por causa da presença. Eu acho que me responde se eu conseguir responder a sua questão, tá? Vejam só, ainda na unidade 5 vocês viram o surgimento dos restaurantes, mais ou menos assim, então, o que é que tem de serviço de alimentação fora do lar? Pode ter comida de rua, bodega, casa de pasto, mas nenhum lugar bacana que a elite pode frequentar também e gastar o seu dinheiro, né? Por isso, então, que os restaurantes em São Paulo também começam a crescer. Aqui na unidade 5 vocês viram que já falei sobre as heranças de alemães e italianos, né? Essa presença maciça e crescente de imigrantes da Itália e da Alemanha. A partir das últimas décadas do século XIX, e da francesa pelo prestígio da culinária dos restaurantes parisienses. Ficou claro? Peraí, deixa eu ver se vocês me respondem. Ficou claro, pessoal? Sim. Sim, então tá bom. Vamos adiante. Tá bom. Ainda assim, deixa eu ver na unidade 5. Acho que a gente já passa para a unidade 6, ainda no mesmo raciocínio.
dos patrimônios culturais contemporâneos a respeito dos homens urbanos, realmente quando o patrimônio cultural é um produto das necessidades e conveniências da economia. A cidade busca uma nova identidade. Monumentos, edificações vão ser o reflexo dessa nova identidade. E as cidades, elas mudam rapidamente a partir do momento em que acontece esse processo, né, de urbanização. Na unidade, acho que pulei muito rápido ainda assim, então, a gente tem as mudanças nos hábitos cotidianos na vida familiar, principalmente no que diz respeito à alimentação. Os produtos industrializados já fazem sucesso, então a gente não precisa plantar milho nem ervilha para poder fazer alguma coisa. A gente chega em casa, tem o milho, ervilha na latinha, faz um macarrão, mistura e tudo mais. Então, a industrialização mudou completamente, radicalmente a vida desses indivíduos. E a partir das décadas de 50 e 60 nos Estados Unidos, a gente tem aquela ideia de que o que é americano é bom, é abundante, é próspero, e aí todo mundo começa a comer a conhecida fast food, que na realidade é uma questão até de adaptação à nova rotina. Obviamente que hoje a gente já discute muito se a gente pode adaptar a nossa rotina corrida e deixar de comer o fast food, mas o fast food realmente foi uma alternativa a essa dificuldade de chegar do trabalho, de fazer comida, da mulher fazer compra, da mulher produzir. Não era mais como as nossas avós faziam, de plantar, de criar galinha, de pegar o ovo da galinha. Quer dizer, a vida da gente mudou completamente, né? Os nossos antepassados tinham uma vida completamente diferente. Então, no plano alimentar, essas questões foram deixadas para trás em detrimento a essa dificuldade. Então, a facilidade da vida moderna é essa, né? Buscar praticidade em benefício da comodidade. Tá? Bom, mais adiante então, deixa eu ver se tem alguém tentando falar comigo. Entendeu, ótimo, muito bom. Mais adiante ainda na unidade 6, a gente pode falar da McDonaldização dos costumes. Pessoal, se eu estiver indo muito rápido, vocês me avisem. É um dos livros mais incríveis, tem um capítulo, esse livro não está aqui porque eu estou usando lá na universidade, mas chama A História da Alimentação, do Jean-Louis Flandrin e do Massimo Montanari, em que ele tem um capítulo, um dos últimos capítulos, ele fala da McDonaldização dos costumes. A utilização McDonaldização, não necessariamente você vá comer no McDonald's, mas quem criou esse termo diz assim, toda a nossa vida mudou a partir do momento que a gente descobriu que comer mais rápido era mais fácil, nem sempre mais saudável. O que ajudou o homem com tudo isso foram os avanços tecnológicos, obviamente, a produção do consumo em larga escala, a história dos tais nuggets, hoje a gente conhece como os nuggets e tudo mais, mas até um século antes foi a petrificação e a pasteurização que deram início a toda essa tecnologia industrial e essa transformação. Hoje, além de nuggets, a gente tem sopa em pacotinho, sopa em pozinho, caldo de legumes ou caldo de carne em tabletinho, e por aí vai, a transformação dos costumes continua acontecendo. Bom, antes de eu passar para a unidade 7, eu queria saber se alguém tem alguma dúvida, pode me escrever. Se não tiver, eu vou passar adiante. Bom, então tá bom. Já na unidade 7, pessoal, é uma delícia trabalhar o conteúdo da unidade 7. A gente fez um apanhado geral sobre as regiões brasileiras e as suas características, seus patrimônios culturais. Eu acho que é um dos momentos mais importantes da nossa disciplina. Essa unidade ela foi planejada para passar em cada região do país, obviamente que muito rapidamente vocês perceberam, porque esse é um trabalho de uma vida. Os autores que
falam, que escrevem sobre cultura brasileira, eles não são rápidos em fazer livros. Vejam só, Darcy Ribeiro, Cascu, demoraram 30 anos para fazer suas melhores obras sobre a cultura brasileira. Ninguém teria pretensão de fazer isso em uma unidade só. Então eu trouxe para vocês, aqui no material do PPT, um mapa dos biomas brasileiros, da floresta amazônica, da caatinga, da Mata Atlântica, dos manguezais, da Mata das Araucárias, do Pantanal, do Cerrado, dos Pampas, para contar como essa diversificação de patrimônio natural, material e imaterial acontece no mundo, principalmente no Brasil, né, com essa riqueza, essa diversidade, esse mundo que se abre aos nossos olhos a partir de agora. Bom, eu fiz um apanhado muito rápido, vocês viram em um slide só, depois leiam com atenção esse conteúdo da unidade 7, falando sobre as características regionais da região norte, principalmente da Amazônia e da sua diversidade, da região Nordeste, falando dos ciclos do açúcar e do couro, que foram ciclos importantes, que inauguraram a civilização brasileira, da região Centro-Oeste, do Pantanal e do Cerrado, com características muito particulares, os ingredientes do Cerrado, que fazem sucesso hoje. Aqui em São Paulo a gente tem a oportunidade de conhecer esses frutos mais de perto, porque tem uma empresa chamada Frutos, agora chama Frutos do Brasil, mas antes chamava Frutos do Cerrado. Algumas frutas a gente não vê pessoalmente, mas conhece através de sorvetes, né? Então, esse interesse pela cagaita, pelo buriti, pelo cajá, sei lá, são tantas frutas, né? Enfim, tem mais de 60 frutas que são utilizadas, né, nessa cultura, e a gente cada vez mais vai experimentando, aquelas a gente gosta, tem umas que a gente não gosta tanto, né, então essa curiosidade realmente fica aflorada para a gente que faz a pesquisa. Já na região sudeste, muito pode ser dito, e essa diversidade cultural da região sudeste é uma coisa impressionante. E muito deve-se também ao ciclo do ouro, que fez com que o eixo do Nordeste, né, o Nordeste como umbigo do Brasil, com Salvador como a capital, viesse para o Rio de Janeiro por conta do ouro. Já adiante a gente tem o café, como foi dito, e a modernização. E no sul, na região sul também, muito pode ser falado, a gente só contemplou algumas características, mas são diversas no sul, o churrasco, os imigrantes, a parte alemã, a parte italiana, a cultura do charque também, se a gente for parar para pensar, o charque foi muito importante. No Brasil, principalmente ali na região de Pelotas, porque enriqueceu muito a região, foi um ciclo também escravocrata, assim como o açúcar e o ouro, e enriqueceu lá também uma elite que criou uma doçaria, e a gente conhece essa doçaria, que é um patrimônio imaterial do estado do Rio Grande do Sul, que é a doçaria de Pelotas. Bom, sobre as regiões brasileiras, obviamente a gente pode ficar aqui dias e dias falando e conversando, né? Eu sugiro que vocês façam um apanhado, um resumo, até levantem algumas outras informações sobre os patrimônios culturais, materiais e imateriais do Brasil como uma forma de estudo. É importante, então, enxergar o que a Amazônia oferece, quais são os costumes mais importantes, o folclore, a cultura, o Nordeste com a cultura do boi e do açúcar, a doçaria pernambucana, por exemplo, né, a cultura dos engenhos de cana-de-açúcar, da Casa Grande, da Senzala, como escreveu Gilberto Freire, o couro, como foi dito por muitos, mas muitos autores mesmo, Paulo Vanzolini falou sobre o couro, Darcy Ribeiro falou, Antônio Risério falou, tem muita gente bacana que fala sobre a história, o sertanejo, Guimarães Rosa, Roger Bastide, tem muito autor que fala sobre o couro e a vida do sertanejo no Nordeste, que é uma das culturas mais incríveis que a gente pode ter aqui no Brasil.
passando também, de novo vou repetir, pelo Pantanal e Cerrado e toda essa diversidade. Veja só, o Pantanal é tão pequenininho e é tão diversificado. Aí no Pantanal a gente tem a história do vaqueiro também, daquele cara que vai para a lida, a produção de pecuária extensiva de gado de corte, aquela preocupação de ter a melhor carne do mundo, ou querer ter a melhor carne do mundo, e o Cerrado com seus pequis, né, com todas as suas plantas enfim, toda a sua graça, e o turismo também diversificado. Existe um patrimônio material muito legal em Goiás, que é a doçaria do Goiás Velho. Quem gosta de falar sobre doce, leia a Cora Coralina também, que foi uma mulher incrível, que deixou aí um legado para a gente. E no Sudeste também, quem fala sobre o ouro, o caipira, é o Antônio Cândido. Antônio Cândido é um estudioso, é um caipira e foi estudar a sua cultura e foi contar um pouquinho sobre isso. Darcy Ribeiro também fala bastante. E café vocês também tiveram bastante, porque a gente teve uma unidade só para falar dele, para falar de São Paulo, porque São Paulo realmente hoje é uma capital que abraçou imigrantes do mundo inteiro, né? São Paulo é louca, tem trânsito, mas é hospitaleira, porque recebeu todo mundo de braços abertos, desde os primeiros imigrantes italianos, os alemães, os árabes, os japoneses e hoje os coreanos, os bolivianos, os peruanos que estão chegando na cidade cada dia em maior número, estão encontrando seu espaço, tentando sobreviver nesse espaço, nessa terra de todo mundo, né? E o Sul, com as suas particularidades, realmente eu adoro o Sul. Gosto de visitar sim, parece que a gente está em outro país. Quem visitou o Sul sabe que parece que a gente viajou para outro país. É tudo muito diferente, tudo meio europeu, né? Mas a gente não pode esquecer que tem carreteiros, tiveram tropeiros, né? Os pampas gaúchos, o Pampa é um lugar em que essa vida, ela é muito difícil. Eu vi mulheres desossando, tirando couro e desossando cabras inteiras, né? A figura do Gaudério, que trabalha também, muitas vezes com gado, essa diversidade cultural brasileira realmente é encantadora. Bom, tudo bem até aqui, pessoal, em relação à unidade 8. Eu quero ver se alguém fala comigo, me escreve. Vou ver se alguém me escreveu, tá? Por aqui eu não tenho mais ninguém falando comigo. Tudo bem, não faz mal, pessoal. Deixa eu voltar aqui. Tá. Bom, mais adiante, então, para finalizar, para eu abrir as dúvidas, né, a nossa webconference, a gente finaliza o curso com chave de ouro, com uma aula especialíssima, na realidade, do professor Ayrton Cavenaghi. Eu não sei se vocês perceberam, a aula ela é muito diferente das outras unidades que eu e o professor Maranhão produzimos. Eu tive o privilégio, a felicidade da professora Ayrton Cavenaghi olhando o nosso material ano passado e contribuindo, dando contributo às discussões sobre conceitos de patrimônio material, memória coletiva, ele diz assim, as ideias humanas que se materializam em objetos identificados como patrimônios culturais materiais, tangíveis, representam a manifestação do patrimônio imaterial intangível. Muita gente ficou em dúvida em relação a essa parte aqui, mas na realidade esse conceito já foi apresentado desde a primeira aula, até com o professor Carlos Lemos, que escreve sobre o professor Bohan, de que o patrimônio ele é dividido em três: natural, material, que é o tangível, e imaterial, que é o intangível. É isso, Luciana? Você também ficou em dúvida? Não. Não, então tá. Tá. Uhum. Muita gente me escreveu falando, mas professora, eu tinha certeza que eu ia acertar a questão. Gente, existe uma diferença. Material é o artefato. Olha, eu não sei se vocês estão me vendo, mas eu estou com uma xícara na mão. Isso aqui é um artefato. Ele é feito de cerâmica, ele tem um saber fazer e ele virou um objeto. Então, edificações, prédios, monumentos, a comida em si, todos são artefatos, porque eu preciso de um patrimônio natural, eu preciso da matéria-prima, mas se eu não souber fazer, se eu não ensinar de geração em geração, esse saber não se perpetua. Então, as ideias são o saber fazer,
As ideias são patrimônio intangível, imaterial, e são reconhecidas em situações nas quais o patrimônio agrega valores de uma memória que representa e perpetua o saber de grupos humanos. Então, gente, o patrimônio não é o meu carro, não é a minha casa. O patrimônio é o que o meu grupo tem. O patrimônio cultural, histórico-cultural, ele representa os grupos humanos. Então, Maracatu, lá no Nordeste, ele representa o grupo que ele, em que ele foi criado e que ele é perpetuado. Um exemplo de folclore, por exemplo, lá no Norte a gente tem diversas festas, a festa do boi vermelho com o boi azul, né, de Parintins, também faz parte do patrimônio histórico-cultural e como é um saber, no caso, ele é imaterial, tá? Mas nada impede que eu olhe o Pantanal como um patrimônio natural, que eu olhe o Mercadão Municipal, por exemplo, como um patrimônio material, porque ele foi construído pela elite paulistana. Em 1926 ele deveria ter sido aberto, mas ele foi inaugurado em 1933, depois da Revolução Constitucionalista de 32. Ele representava a elite paulistana em toda a sua mudança, quer dizer, o mercado que existia aqui em São Paulo era o mercado dos caipiras. Eles reclamavam muito porque era sujo, os caipiras chegavam de barco pelo rio Tamanduateí subindo, e aí eles paravam, e aí vendiam seus produtos e depois voltavam, né? Então, quem conhece São Paulo sabe que o Mercadão foi construído na porta, na chegada ali da Várzea do Carmo, que era alagada, para que esse escoamento de produção acontecesse, mas nada mais vendido na rua, nada mais ali naquela rua bagunçada, suja, em que eles ficavam cantando e gritando, mas sim no mercado bonito, construído com os vitrais do alemão, do Conrad. Né? Então, assim, tudo isso mostra, é uma adaptação às necessidades e ao patrimônio cultural regional. Tá? São Paulo teve uma história muito particular, assim como o Rio de Janeiro também, assim como o Nordeste, cada período histórico conta muito para a identificação desse patrimônio. Né? Bom, ainda mesmo na unidade, deixa eu ver só se tem alguém tentando falar comigo. Não? Então tá. O professor Ayrton, que é um professor doutor ali do mestrado em hospitalidade, levantou alguns conceitos de alguns autores, inclusive, ele fala do Entreter, Alimentar e Acolher, que é o professor Camargo, Luiz Otávio Camargo, um estudioso em hospitalidade, também professor doutor da INB Morumbi, fala, né, hospitalidade é entreter, é alimentar, é acolher, então são os eventos, é a gastronomia, é o turismo, é a hotelaria, tudo isso está dentro das noções de hospitalidade. Ele fala do apelo comercial do turismo em cima do patrimônio. A gente não pode esquecer que o professor Dr. Upiano, no trabalho que eu botei para vocês, também fala isso, né, do turismo cultural, dos usos culturais da cultura. Então a unidade 8 também ajuda muito vocês a travar essa discussão. Ele fala dos eventos e das regras básicas dos eventos como noção de hospitalidade. Ele fala da pesquisa científica, que um dos jeitos de eu entender o patrimônio imaterial, sem ele sofrer nenhuma deformação conteudista, fazer uma pesquisa científica para que ela seja fidedigna, para que eu vá lá, me enfie nos lugares como eu fiz até o ano passado com mestrado, e pesquisa, entrevista, e conversa com as pessoas e descobre o que elas gostam de fazer, como é que elas vivem, o que elas gostam de comer. Né? E ele fala também nessa última unidade de alimentação e turismo. Né? Ele fala que muitas vezes o turismo iconiza alguns pratos da cultura regional e que às vezes os patrimônios imateriais podem estar escondidos em outros lugares. E, na minha opinião, eles estão escondidos nas casas, eles estão escondidos na cultura popular, eles estão escondidos na nossa vida e no dia a dia. E não naquilo só que a Unesco e o IFAM registram ou tombam. O patrimônio histórico-cultural nosso é aquele que a gente vê todos os dias
o tempo todo, e aí a gente tem que aprender a identificar esse patrimônio. Bom, de maneira geral, esse foi o conteúdo que vocês viram nas 4 últimas unidades. A Luciana levantou a mão. Luciana, você quer falar comigo? Deixa eu ver. A Luciana levantou a mão. Deixa eu ver. Bom dia. Deu bom dia, bom dia. Peraí, Luciana, que eu quero ver se eu consigo falar com você. Seu microfoninho tá ligado, só não tô te ouvindo. É Luciana Santos, não sou eu não. Então, a Luciana levantou a mão e quer falar com... Bom, pessoal, é o seguinte, Douglas, você tá me ouvindo? Você consegue descobrir por que eu só consigo ouvir uma pessoa? Porque na realidade eu pedi para... Deixa eu ver, deixa eu colocar participantes. Sou a moderadora do grupo, né? Acho que na realidade só eu que não trabalho, que estou a se desenvolver. O resto é tudo trabalhando, não pode falar, só pode ouvir. Às vezes pode ser isso também. Mas na realidade, da outra vez eu fiz um bate-papo. Deixa eu ver, ó. Provavelmente na hora que você habilitou a web, configurou para apenas um estudante que possa falar. Puxa vida, Douglas, eu consigo mudar isso agora? Douglas está me ouvindo. Lenilson, você não conseguiu acessar o meu material? Ó, tem gente me perguntando, tá, Tabata, em relação à atividade dissertativa, tem alguma unidade que você possa nos indicar para cima do texto, usos culturais da cultura? Não estou conseguindo fazer uma crítica se baseando nesse texto. Tabata, eu não sei se você chegou um pouquinho depois que eu já tinha explicado, lê com atenção o texto, passa para o papel os conceitos mais importantes e desses conceitos você vai falar. Você não vai falar de tudo que o autor falou o tempo todo, toda hora, senão você não vai conseguir fazer a atividade mesmo. Você vai levantar os conceitos principais, a ideia principal do texto, onde ele trabalha os usos culturais da cultura, ele fala do turismo cultural e levanta uma discussão. Não é tão difícil quanto vocês imaginam. Eu acho que a dificuldade é a síntese do texto. E a culpa não é de vocês, obviamente, e nem é minha. A culpa é de todos nós, porque a gente faz isso cada vez menos. E quanto menos a gente faz, mais dificuldade a gente tem de fazer, tá? Deixa eu ver se tem mais pergunta de alguém. Bom. Pessoal, a gente está chegando nos minutos finais da webconference. Eu vou ficar aqui esperando mais um pouquinho as respostas chegarem até até 12h30. Peço desculpas, realmente não percebi, não consigo ainda entender por que é que vocês não estão conseguindo falar comigo. Eu cliquei tudo bonitinho, fiz teste e tudo mais, mas de qualquer maneira eu queria agradecer a todos vocês que participaram, me ouvindo dessa webconference. Eu não tenho nem palavras para agradecer e para expressar a importância da participação de vocês, da realização do professor quando vocês estão aqui conosco, ouvindo e participando. É isso que faz o nosso trabalho cada vez mais importante, é que vocês estejam presentes, discutam, questionem, participem. Deixa eu ver se alguém ainda está falando de atividade. O pessoal está todo mundo falando que fez a resenha. Não é resumo, é resenha, lembrando. Bom, Luciana, tudo bem? Tudo ótimo, adorei, achei maravilhoso o conteúdo essas últimas 5 unidades, 4, né? Foram fantásticos, foram as melhores para mim. Eu que tive o privilégio de voar por 29 anos pelo mundo inteiro, por vários lugares, pelo Brasil inteiro, tive o privilégio de conhecer essa cultura, sobreviver, tudo. Agora, aprender teoricamente, para mim, é fantástico. Devia ter feito a faculdade muito antes, para poder, quando visitar esses lugares, poder já saber dessa parte toda teórica. Mas, de qualquer forma, essas últimas unidades foram as melhores, eu adorei. A matéria é fantástica. Obrigada a você de estar participando com a gente. Obrigada, Lu. Olha,
Fica bem aí em Curaçao quando você vier. Você vem para São Paulo fazer prova? Vou agora no dia 3. Vou começar as provas dia 3. Então vem visitar a gente, eu tô aqui na faculdade, viu? Me avisa que eu vou encontrar vocês. Sim. Pessoal, olha lá, as últimas dúvidas que eu vi, viu, Luciana? Obrigada por tudo. Teve gente falando que gostou, eu fiquei muito feliz então, que eu explico bem. Obrigada, viu? A outra Luciana me escreveu. De verdade. Eu espero que vocês vão bem na prova. Quem ouviu essa webconference sem querendo ouviu várias dicas em relação ao que vai acontecer na avaliação. Eu não fiz por acaso, obviamente, porque eu acho que ouçam a gravação para quando for liberada essa gravação também vocês tiverem a oportunidade de ouvir novamente toda essa participação. Quero que vocês deem uma olhada nas primeiras unidades também, que tem questão da prova que cai das primeiras unidades, Grécia, Roma, Egito, tudo isso, né, que está um pouquinho longe. E eu só vou responder as últimas questões. Primeiro, a Lenilza está me perguntando como faz para conseguir o texto. Lenilza, eu coloquei de todos os jeitos na web, na atividade dissertativa, um link no final da atividade, tentei enviar para vocês por mensagem, desse jeito não foi, e anexei para os colegas o texto no fórum. De algum jeito você vai conseguir esse texto. Se você não conseguir, continua me escrevendo. É muito estranho vocês não conseguirem acessar, porque eu consigo abrir de todas as formas, de todos os jeitos, mas é só ir lá no fórum, porque ainda ontem eu mandei o texto para algum dos alunos, só não me lembro o nome, mas vai lá que você consegue puxar, que você consegue ter acesso à mensagem. A Luciana gostou das unidades 7 e 8, eu também gosto muito, a 7 é maravilhosa, eu particularmente gosto muito. Rosina, obrigada, eu também te agradeço. Obrigada, viu? Tabata, também agradeço. Não se esqueça de levantar os conceitos principais, as ideias principais do texto do professor Opiano e daí então você faz a crítica. Melhor impossível, tá, gente? Façam da dificuldade um motivo para vocês superarem e se sentirem vitoriosos e gloriosos. Eu não vou mentir para vocês, eu sou professora há 7 anos na IMB, e eu não vou mentir para vocês que eu não tenho dificuldade em vários conteúdos, em vários conceitos. Eu terminei o mestrado ano passado e eu também fui colocada à prova de fogo muitas vezes. E dessas dificuldades todas, a única coisa que eu consigo perceber depois que eu a superei puxa vida, eu consegui passar, que venha uma mais difícil para eu continuar conseguindo passar adiante. Só assim a gente cresce, aprende e desenvolve o nosso intelecto e a nossa competência social também, que é mais importante. Senão a gente não tem que saber tudo o tempo todo. Se a gente não souber lidar com o outro, não adianta nada. Para conseguir abrir o texto, ela deve ter o Adobe Reader, porque o arquivo é em PDF. Então, quem não conseguiu abrir, eu vou anexar no material de aulas também esse PDF, para que vocês tenham acesso. Eu não sei, acho que a Lenilza está falando do texto do Dr. Opiano, estão falando do PDF. Todo mundo conseguiu abrir o PDF que eu coloquei hoje? Luciana, você conseguiu? Não, acho que foi esse aí, que ela está falando desse, que você colocou eu hoje. carreguei, eu coloquei do lado direito, em cima, que não está escrito carregar conteúdo para vocês, ou abrir conteúdo. Vai aqui, ó, do lado direito. No iPad, eu não sei como é. Tá, pega a sua telinha retangular. Eu estou do lado esquerdo, você está do lado esquerdo. No mesmo sentido, lá do lado direito, o que aparece para você? Gravação, aqui para mim aparece gravação, eu estou gravando o ícone e carregar conteúdo. Não aparece nada disso. Sim. Aparece só os nomes dos participantes e que eu estou na mesa. Tá. A Rosina respondeu sim, mas eu não sei o que é esse sim que ela está falando. Bom. Não, pode. Então, tá. Pessoal, você vai colocar na Rosina? Coloco sim, anexo já. Mas eu vou conseguir, Sim, consegui abrir o arquivo, tá. Teve gente que conseguiu, tá. Para quem não conseguiu abrir o arquivo, então, eu vou colocar lá no material de aula
Eu vou tentar anexar de alguma forma esse arquivo lá para vocês. Deem uma olhadinha. Olha, peraí, só um segundo que o Douglas está falando comigo, vou ver que ele vai me dar um auxílio para a gente. Vamos lá. Ah, tá bom. Quando liberarmos a web... Ah, ótimo. Pessoal, o Douglas vai subir o material para vocês, tá bom? Ótimo. Ok. Então tá, de qualquer maneira eu agradeço muito a participação de vocês. Vou finalizar a gravação, vou finalizar minha fala mais uma vez, né? Essa é definitiva, agradecendo, desejando uma boa sorte, uma boa viagem para quem vem para São Paulo fazer a prova. E se precisar, eu estou à disposição. Obrigada. Ainda vou deixar a minha conferência aberta 5 minutos para quem não conseguiu falar, porque só foi a Luciana que conseguiu falar, me escreva nesses 5 minutos para poder responder o que vocês estão precisando. É muito bom ver vocês também, viu? Um beijo para todo mundo e até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada, boa tarde.